Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui que preparamos para você desse conteúdo incrível. Espero, de alguma forma, que esse conteúdo esteja mexendo com os seus brios, causando em você, pelo menos, né, um outro modo de você pensar sobre tudo aquilo que você vê, assim como refletir sobre as suas percepções até então. Muito boa noite, quem está chegando agora. Lembrando que todas as instruções estão gravadas lá na aula de introdução e também todas as respostas que porventura vocês venham a perguntar aqui no chat, eu vou responder lá dentro do nosso grupo, o culto do Telegram. E sem mais delongas, hoje a nossa aula nós vamos falar bastante sobre a famosa glândula pineal, mas também sobre tantas outras questões que com certeza vai fazer você aí, né, mudar um pouquinho mais o seu modo de como você percebe as coisas ao seu redor. E aqui nós vamos iniciar alguns conteúdos e vamos falar sobre os mistérios da matéria desvendados pelo ocultismo. Em específico, nesta aula, a natureza e a saúde mental. Conforme ensinamentos que passamos nas outras aulas, sabemos que o planeta emite raios cósmicos que chegam ao nosso organismo, deixando-o assim carregado de eletricidade. É uma relação de interdependência. O planeta nos fornece energia e também se alimenta da nossa energia. Diante disso, fica claro, sempre que nos separamos da natureza, a tendência é que adoeçamos. Ao pisarmos descalços em superfícies puras, como a terra, por exemplo, a areia, a energia se transforma e nos sentimos, de alguma forma, energizados. Também outras superfícies como o asfalto, o cimento, o azulejo, pelo contrário, são isolantes e não fornecem o efeito de revitalização. Exemplos claros são as pessoas com problemas respiratórios. Boa parte delas, ao se mudar para ambientes abundantes em elementos naturais, ela melhora. Nota-se também que a saúde robusta dos índios e das pessoas que vivem em meio naturais, lá em meio à natureza, na floresta, estas harmonizando-se com os lugares essenciais ao bem-estar humano, elas vão aos poucos adquirindo capacidade para trabalhar a sua intuição, pois sendo parte do todo, só desenvolveremos capacidades superiores mentais de consciência assumindo a nossa parte na engrenagem da natureza. A origem da solução dos problemas está justamente na harmonização. Devemos aquietar a mente, relaxar o corpo, para que possamos despertar a intuição, a qual tem morada na nossa consciência, e assim desenvolver um caminho apto à resolução do que nos inquieta e angustia. Contudo, o ser humano, infelizmente, ele segue o caminho oposto e se identifica com o problema. Ele pensa ser o problema quando, na verdade, ele apenas possui temporariamente um problema. Deste errôneo modo, as pessoas, em vez de trilharem a solução, vão palmilhando uma estrada
para criar mais conflitos. Uma dica valiosa é que sempre que se tiver um problema de qualquer ordem, seja mental, física, emocional, familiar, enfim, por aí vai, se desligue dele por algumas horas. Recomendamos, então, que uma forma, como acabei de dizer, que você vá à natureza. Observe as árvores, os pássaros, as flores, as montanhas, se exercite de alguma forma, interage de alguma forma ali. Transforme sua energia em um pacto com os elementos naturais. Depois, com a mente tranquila, verá como a intuição terá espaço para conduzi-lo à solução que você necessita. A mente em conflito, pelo contrário, só irá agravar a situação. E sobre isso, Samael também fez um comentário em seu livro Introdução à Gnose e diz o seguinte: do silêncio mental nasce a ação inteligente, a ação intuitiva e sábia que resolverá o problema. Por mais difícil que seja, esta ação inteligente não é resultado de uma reação humana. Quando percebemos o fato, o problema, quando nos damos conta do fato, sem afirmá-lo, sem negá-lo, nem explicá-lo, quando nem aceitamos o fato, nem o rechaçamos, vem então o silêncio da mente. No silêncio floresce então a intuição. Do silêncio brota a ação inteligente que resolve totalmente o problema. E conforme ele ainda faz o seguinte comentário: somente na quietude e no silêncio mental há liberdade e sabedoria. Então, sobre esse pequeno relato, vamos fazer uma prática. Relembramos que todas as práticas que estamos falando aqui para você devem ser executadas no mínimo 3 vezes por semana, num período de mais ou menos 30 minutos por vez, pois as práticas trabalham o prana. E, relembrando, prana, a energia vital que permeia o cosmos. Então, feche os olhos com a coluna ereta. Lembre-se, manter a coluna ereta. Então, deite-se se você tem dificuldade de sentar com a coluna ereta, pois isso é essencial para a circulação de energias. E aqui, repita o ensinamento que nós falamos naquele exercício em que você respira e relaxa todo o seu corpo, parte por parte do seu corpo. Então, com o corpo já relaxado, inspire o ar e encha profundamente os pulmões, de modo tranquilo, contando do 1 ao 10. Segure o ar enquanto conta calmamente até 5. Solte o ar lentamente pelo nariz, contando até 10. Com os pulmões já vazios, conte até 5. Repita essas respirações por no mínimo 7 vezes. A contagem do tempo deve se assemelhar aos segundos, nem rápida, nem lenta. E agora, repita o exercício prático aonde falamos sobre a luz celeste. Repita então o exercício referente também à luz amarela. Depois, mentalize uma luz vermelha, um vermelho muito forte, muito vibrante. Veja essa luz circulando por todo o seu corpo, suas veias e suas artérias. Sinta a luz circulando ao seu redor, protegendo-o das forças malignas e trazendo a você o silêncio completo da mente. Aquele
apto a despertar-lhe a intuição e os poderes ocultos. Após, mova lentamente seus pés, mãos, braços, pernas. Sinta seu tronco. Tome consciência de quem você é, onde está e do que está fazendo. A partir disso, abra os olhos. Essa prática deve durar em torno de 30 minutos. Faz ela no mínimo 3 vezes por semana durante todo o mês. Nós desconhecemos completamente a nossa verdadeira natureza, porque identificamos-nos constantemente com o nosso corpo, emoções e pensamentos, perdendo de vista o nosso centro imutável, que é a consciência pura. Palavras de Klein. E agora nós vamos falar um pouco sobre a glândula pineal e as suas irradiações. Se você quer ter sucesso e autorrealização, primeiramente precisa aprender a distinguir a alma do eu. O eu, na maioria das vezes, nos direciona a um caminho oposto ao da alma. Quando seguimos o eu em detrimento da alma, não alcançamos o real sucesso que emana da autorrealização, a qual só é possível quando se segue a alma, que é o nosso verdadeiro ser. Para que os negócios frutifiquem, indispensável se torna que façamos o trabalho com alegria, com vontade e com gosto. Características que aparecem quando ouvimos o que nos diz a nossa própria alma. Aliás, de acordo com um provérbio chinês, o homem cuja alma não sorri não deve abrir uma venda. Trazemos então novamente o ensinamento hermético que nos conta: o que está dentro é igual ao que está fora. O simples, uma simples explicação do provérbio chinês dito há pouco. Não se pode ter sucesso exterior se o interior encontra-se triste e devastado. Afinal, sabemos que a telepatia consiste nas ondas que viajam de cérebro a cérebro, transmitindo a mensagem que existe neles. Se a mensagem é de dor e frustração, não há como predispor as pessoas a nosso favor. Entendemos melhor esse mecanismo quando estudamos a glândula pineal. Esta glândula, localizada na parte posterior do cérebro, é o centro emissor do pensamento. Já o plexo solar, localizado na região do umbigo, é uma espécie de antena receptora. Por aí já se pode compreender claramente que a potência da glândula pineal depende da maneira como utilizamos a função sexual, ou seja, a função criadora. A pineal é muito desenvolvida nos gênios, nos comerciantes de sucesso, nos homens e mulheres que sabem relacionar corretamente as forças da pineal e as leis do plexo solar. Por outro lado, é atrofiada nos seres que esbanjam inconsequentes a energia sexual. A respeito desse assunto, vamos ver também o que diz Samael no seu livro Introdução à Gnose. Os homens e as mulheres que gastam torpemente a sua energia sexual fracassam nos negócios, porque a glândula pineal se atrofia. Uma glândula pineal atrofiada não pode irradiar ondas mentais com força, e o resultado é o fracasso. E ele também complementa: as ondas mentais das pessoas chegam ao plexo solar
e depois de circularem pelos fios do sistema nervoso do grande simpático, dirigem-se ao cérebro, onde estas ondas nos tornam conscientes. Uma vez que, sabendo gerir as forças sexuais, potencializaremos nossas irradiações mentais em direção aos centros receptores das pessoas com as quais teremos vínculo, sejam eles profissionais ou afetivos. Mas eu quero comentar também com vocês algo um pouco, digamos assim, do que hoje, né? Nós vimos, eu acabei de explicar para você sobre a glândula pineal dentro da visão ocultista, dentro da visão gnóstica e também, digamos assim, grande parte disso dentro da prática espírita. A nossa glândula pineal, falando um pouco dentro da área da ciência, uma vez que eu tenho uma pós-graduação em neurociências, também em neuropsicologia e algumas outras, então eu quero explicar para vocês algo, o que a ciência fala hoje, o que a ciência tem, né, sobre a pineal e o que nós podemos relacionar com isso. Depois, eu pegarei esse assunto, né, onde fala dos chakras, fala dos meridianos e vamos juntar os dois. Mas vejamos o seguinte, a glândula pineal, ela é uma glândula e se você colocar o dedo mais ou menos entre os olhos e conseguir empurrar o seu dedo até o centro do cérebro, ali mais ou menos na região das orelhas, lá atrás, você vai encontrar a pineal. Porém, ela é bem pequenina, metade de um grão de arroz. Ela é uma glândula porque ela produz um hormônio, ela produz a melatonina. A melatonina é aquilo que vai fazer, né, você ficar com sono, você adormecer, você pegar no sono fisiológico. E também ela tem a capacidade de transformar, né, grande parte da serotonina que está fazendo você ainda ativo, transformar também em melatonina. A pineal é uma glândula, então, porque ela produz melatonina. Mas ela é um órgão sensorial porque ela transforma, ela capta ondas eletromagnéticas. A pineal, ela consegue, né, ela capta o magnetismo dos polos e transforma em neuroquímica. Ela capta a irradiação da luz da lua e transforma em neuroquímica. A pineal, ela existe não só em nós, mas também em todos os mamíferos e, além disso, praticamente em todos os animais, em todos os seres vivos. Os pássaros, por exemplo, utilizam a pineal para fazer suas navegações. Nós, humanos, temos a pineal considerada como o relógio do nosso organismo. A pineal, ela controla todas as outras glândulas do nosso organismo. A pineal desregulada, todo o nosso corpo estará desequilibrado. Então, a pineal ela é muito, muito importante para o nosso sistema fisiológico. Por exemplo, a gravidez de uma mulher acontece em um ano lunar. Como que o nosso corpo sabe que um ano da lua é aproximadamente 9 meses? Porque a pineal, através da luz, né, capta a luz da lua, a radiação da luz da lua, dos astros, das estrelas, enfim, dos polos, e transforma isso em neuroquímica e informa o nosso corpo. Assim como a lua interfere, inclusive nas plantas, né? É época de plantar isso, plantar aquilo. Tem gente que corta o cabelo em tal lua, né? Aquelas crendices mais antigas
Ah, tem que fazer mudança na lua crescente, aí tu cresce. Se fizer na minguante, enfim, a lua antigamente, ela era um instrumento que guiava muito a agricultura e muitas outras questões. Inclusive, a Lua interfere nas marés, e se a Lua interfere praticamente em todo ser vivo, por que que não interferir em nós? Muitas vezes nós, através dos nossos eus, nós esquecemos que nós somos animais. Nós somos animais. Só que nós esquecemos disso. Então, os astros, eles interferem sim no funcionamento do nosso corpo. Só que, e aqui, para que você compreenda e entenda um pouquinho mais sobre isso, como a pineal ela capta, né, o magnetismo e o ideal seria ela captar somente os magnetismos genéricos, oriundos, né, do nosso planeta, enfim, do nosso sistema, ela acaba captando também o magnetismo genérico. E isso causa digamos assim, um mau funcionamento da nossa pineal, causa uma distonia ali no procedimento. Digamos, o relógio ele começa ou adiantar ou atrasar. E todas as outras glândulas do nosso corpo vão seguir, né, esse atraso ou esse adiantamento. Então, isso vai causar um efeito muito sério no seu corpo orgânico, no físico, como também no seu emocional. Então, como identificar isso? Por exemplo, um fio de luz. Se você parar para pensar, aonde você está na sua casa, nas paredes passam canos e por dentro desses canos, esses dutos passam um fio de luz, não é mesmo? Que você liga lá um aparelhinho para carregar o teu celular, por exemplo, o televisor. Então, aonde tem um fio de luz, tem um campo eletromagnético em volta dele. Esse campo eletromagnético, a sua pineal também vai acabar, digamos assim, isso aí vai funcionar como como que eu posso explicar isso para vocês? Ele vai causar, digamos assim, como se tu fosse um rádio, aqueles rádio antigo, né, que você encontrava uma frequência, a pineal, ela tende, né, ela quer buscar o magnetismo oriundo dos polos, ela quer buscar a luz da lua, mas todos esses magnetismos, esses campos eletromagnéticos que tem na sua casa, na rua, os fios de luz, tudo isso tem campo eletromagnético, são genéricos. E isso acaba, né, complicando, digamos assim, a sintonia da pineal com aquilo, de fato, que é natural, que faz bem para nós. Então, a pineal, todos esse lixo, digamos assim, eletromagnético, é o que, digamos assim, vai deixar você cada vez mais distante de quem você é e cada vez mais problemas, né, de desordem emocional, de desordem orgânica vão estar presentes na sua vida, no seu dia a dia. E daí as pessoas acabam fazendo uma pequena confusão com o uso de flúor. Ah, eu tomo flúor porque o flúor está na água, daí o flúor vai calcificar a pineal, daí a calcificação é o atrofiamento da pineal. Não é bem assim que funciona. E daí, alguns ainda dizem: "Bah, passa cúrcuma na testa ou ouve tal som em tal frequência, isso, aquilo que vai descalcificar". Primeira coisa, tecido calcificado quer dizer que ele necrosou, e daí ele calcificou, ele foi depositado cálcio ali, ele virou uma espécie de um osso. Porque não tem como pegar aquilo ali, tirar do teu corpo e mandar embora. Então o corpo ele calcifica e aquilo ali vira um osso. Não existe mais como você voltar atrás, como você reconstruir esse tecido morto. Não existe. Então não existe como descalcificar a pineal. E a calcificação da pineal, ela vai acontecer naturalmente no decorrer da sua vida, conforme vai passando o tempo, ela vai gerando uma pequena calcificação.
é um processo natural, porque ela é um órgão do nosso corpo que mais tem absorção de flúor. E não quer dizer que se você tomar muito mais flúor, vai, digamos, calcificar e destruir a pineal. Não, não vai acontecer isso, tá certo? Por quê? Porque é um processo natural do ser humano. Agora, o que mais atrapalha a pineal é justamente esses campos eletromagnéticos genéricos. Por exemplo, se você pegar o celular, você está aí, está com a bateria do celular, enfim, isso prejudica a pineal. O Wi-Fi prejudica a pineal. A luz, os fios de luz prejudicam a pineal. Por isso também quando você vai para o interior, vai para um lugar longe, né, desse lixo eletromagnético, você já vai se sentir também melhor. O seu corpo vai se sentir melhor, porque ele vai tender a entrar num equilíbrio. O reloginho, que é a pineal, ele vai começar a trabalhar como ele deve trabalhar. Então, a pineal, ela é uma glândula por produzir um hormônio, né, a melatonina. Ela é um órgão sensorial, porque é o único órgão no nosso corpo que trabalha no espaço-tempo, ou seja, capta, né, o eletromagnetismo, transforma em neuroquímica, e também ela tem algo a mais, a nossa pineal, né, e já estudiosos antigos, isso nós vamos falar mais adiante, já os espíritas entendem que a pineal é o assento da alma, que ali fica a alma da pessoa, né? Então, tantas coisas assim estão relacionadas. Mas por que que é dito isso? Porque dentro da nossa glândula pineal existem pequenos cristais de apatita. E esses cristais de apatita são cristais mesmo, né, o mesmo que existe aí na natureza. E na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o cristal de apatita era utilizado em rádios de transmissão. Então esses cristais de apatita, né, eles estão lá na nossa glândula pineal e funciona mais ou menos como uma estação, tá? E capta, né? Ela capta o magnetismo. Porém, nós sabemos, né, que o pensamento também é uma onda eletromagnética. Por isso que a pineal tem a capacidade, né, de captar essas ondas eletromagnéticas também do pensamento. Por isso que existe a telepatia. Por isso que existe aquela condição de que, principalmente, né, os irmãos gêmeos ou a mãe que teve um filho e o filho está na escola e tocou o telefone, ela já sabe que é da escola que o filho se machucou, enfim. Como que ela sente essa questão, né? Então tudo isso é através dessa sintonia, dessas, digamos assim, do ajuste fino da frequência que temos ali nesses cristais de apatitas. Se você souber ajustar isso, você faz conexões, você consegue se conectar. E por que que acontece isso? Vamos lá. As pessoas, elas nascem com uma quantidade X desses cristais. Porém, algumas vão ter mais cristais, outras menos. Não existe você aumentar o número de cristais, nem você diminuir o número de cristais. Quanto maior o número de cristais, mais facilidade você tem de captar coisas. Quanto mais cristais você tem, mais facilidade você tem de captar, de puxar, né, ondas eletromagnéticas, de sintonizar. Você vai ter, digamos, uma antena parabólica gigante e vai sintonizar muita coisa. Quem tem menos cristais tem mais facilidade de sair, de você viajar, digamos assim, de você se deslocar, né. Então, quem tem mais cristais, aí entra, né, se nós explicarmos isso dentro da questão mediúnica, quem tem mais cristais tem maior facilidade de incorporação, de receber.
Quem tem menos cristais tem mais facilidade de fazer viagens astrais, né? Viagem astral, desdobramento e por aí vai. Então, tem essas particularidades, tá certo? Não quer dizer que quem tem menos não consegue receber. Consegue, mas você precisa fazer algumas práticas, você precisa treinar alguma coisa além, tá, do que você não vai ter a predisposição, por exemplo, que uma pessoa tem facilidade e você terá um pouco mais de dificuldade, até que você aprenda a sintonizar, a fazer sintonia fina. Porque quanto maior na quantidade de cristal, mais facilidade você vai receber, registrar, captar, né, tudo que está acontecendo. Quanto menos, você tem que ter aí um ajuste mais fino, tá certo? E por que que existe a dita incorporação? Porque esses cristais, imagina que eles têm uma capacidade digamos assim, ele atrai, ele capta e depois que está ali dentro, existe um rebatimento, como se ele fosse espelhos. Então, quando entra um campo eletromagnético ali dentro, um cristal vai rebatendo no outro. Então, esse campo eletromagnético, ele fica, digamos assim, preso ali dentro por um determinado período. E isso chama-se sequestro do campo eletromagnético. Então, quando você capta, né, a energia de uma pessoa, e essa energia é uma consciência, por isso que a pessoa que captou isso, o corpo dela, ela assume o comportamento daquela energia que ela captou naquele momento, daquela consciência. Ela continua sabendo quem ela é, o que está acontecendo, porém aquele campo, né, acontece um rebatimento, você sequestrou essa consciência por um determinado período, enquanto ela está aí rebatendo nos cristais de apatita, o seu corpo assume o comportamento daquela energia em específico. A sua voz pode mudar, né? Digamos assim, a língua, né, que você fala, o idioma pode mudar, a feição do rosto pode mudar, os gestos vão mudar e isso acontece de uma forma espontânea. E você, na maioria das vezes, sabe que está acontecendo isso, mas você não tem mais o controle. E alguns chamam isso de incorporação e outros chamam de matriz, principalmente na área de hipnose e também nós vamos ver aí na questão mais oculta, né, que os ocultistas utilizam isso para quê, como, né, nós vamos, mas claro, isso vai ficar, esse entrar nessas entranhas de ocultismo utilizando disso, com certeza essa aula vai ficar gravada dentro da plataforma, então você que está aí acompanhando essas práticas de ajustes finos que nós vamos falar serão práticas que estarão dentro da plataforma EAD, ficarão gravadas lá dentro, até porque eu não posso tornar isso público, porque, enfim, não vai ficar aí no YouTube, né? Se eu colocar isso, porque muitas ordens, muitas, enfim, sociedades secretas utilizam isso, então isso aí é algo um pouco mais sério, um pouco mais denso, e isso vai levar você para um outro nível. Então, isso é gratuito, só que vai ficar dentro da plataforma, porque se eu colocar, liberar isso no YouTube, com certeza não vai dar 24 horas, vão tirar do ar aí as práticas, então vai estar lá dentro da plataforma e que você com certeza vai ter acesso, basta entrar aí no nosso grupo aí, né, oculto lá do Telegram, que lá eu vou passar os acessos gratuitos, tá certo? Mas voltando aqui, né, a nossa glândula pineal. Então, tem sim como você trabalhar essa questão e utilizar isso a seu favor para fazer a questão da telepatia. Porém, as pessoas utilizam disso para mais outras questões, e isso eu vou falar, como eu disse, na parte prática que estará lá na plataforma. Mas tem como você controlar
quando você recebe, digamos, acontece a tal da incorporação, assopra bem forte no ouvido, assim, da pessoa, ou na testa, o campo eletromagnético, esse sequestro, ele simplesmente ele vai embora, tá? É bem simples de você resolver isso. Soprou na testa ou no ouvido, esse sequestro momentâneo dessa energia, ela se dissipa e vai embora. Tanto é que isso, o processo esse que eu falei, já encontra-se no CID-10, né? E por conta disso, né, essa questão de mediúnica, digamos assim, já faz parte, já é reconhecido aí pela ciência e já é uma prescrição médica, digamos assim, está lá no CID-10 e nós vamos falar disso mais adiante, só termos de curiosidade aqui, tá certo? Só que agora, se nós pegarmos isso e mais adiante vai ter uma aula exclusiva só de pineal, tá? Eu estou aqui só trazendo algumas informações para nós ficarmos sabendo um pouco sobre o assunto, tá? Mas como eu disse, falamos um pouco da parte científica da pineal e agora nós vamos pegar e trabalhar com a pineal relacionada aos meridianos. Se você pegar isso na ciência em relação à pineal é muito novo. E a ciência ela costuma o que hoje é verdade, amanhã já tem uma nova verdade. Agora, se nós pegarmos essa questão que envolve a questão energética e aqui, né, nós vimos que foi citado o plexo solar como uma entrada, digamos assim, a antena da pineal seria o plexo solar, por onde capta isso e vai lá para os cristais de apatita. Veja bem, nós temos um outro chakra, que é o esplênico. E o esplênico é muito utilizado nessa questão mais de ocultista, porque o esplênico ele se confunde, inclusive, com o chakra do plexo, ele fica do ladinho. Só que o esplênico, ele sim é uma porta aberta, tá? O esplênico, ele é, digamos assim, uma antena que está aqui, olhando para tudo quanto é lado, e isso que faz as pessoas, né, se você talvez é você ou você conhece alguém que diz assim: "Nossa, eu sou uma esponja, parece que aonde eu vou e o que tem de ruim eu vou para casa com aquilo lá de ruim". Vai, eu atendi uma pessoa lá na terapia e parece que eu fico fraco, tonto, pesado, dor de cabeça, né, perco aquela pessoa me levou toda a energia, né. "Ah, eu sou uma esponja, eu capto tudo". Já ouviu? Se isso é comum para você, isso está entrando pelo esplênico. Não tem nada a ver com a cabeça, não tem nada a ver com o chakra aqui de cima, tá, da coroa, né, não tem nada a ver, é tudo pelo esplênico. E aqui eu vou dar uma dica de ouro, se você se acha uma esponja, só use com você uma pedra de quartzo fumê, tá? Isso aqui tem um curso de chakras aí na plataforma, mas tô dando uma dica aqui de presente. Pega essa pedra de quartzo fumê, tem que ser quartzo e tem que ser fumê. Segura ela no bolso com você e todo dia quando você chegar em casa antes de dormir, lava ela no sal, tá? Só lava ela no sal e ou deixa ela perto de uma pedra de sal, né, que ela vai se limpar. Mas lavou ela no sal, né, passa, depois seca ela legalzinho e deixa ela perto de você. Todo dia que você sai, leva essa pedrinha junto. É a função dessa pedra, ela vai, digamos assim, criar um ruído, né, na tua antena que está captando, ela não vai deixar mais entrar, você não vai mais ser uma esponja, ela vai criar uma proteção, digamos assim, tá certo? Então, fica aí uma dica bem interessante para você utilizar. Só que, se nós utilizarmos, e isso é o que vai estar na plataforma, o que nós sabemos, o que a ciência sabe sobre a pineal, sobre os cristais da apatita, sobre trabalhar com o sequestro de campos eletromagnéticos, essa possibilidade que o ser humano tem, né? E que, digamos assim, nós deixamos de utilizar isso. Se nós vamos ver mais para frente que existiam
povos que viviam fisicamente digamos assim, na terceira dimensão, mas eles enxergavam a quarta, interagiam com a quarta tranquilamente. Como que conseguiam fazer isso, né? Os lemurianos, por exemplo, faziam isso. Como que eles conseguiam? Simplesmente porque eles trabalhavam concomitante com a pineal e com o esplênico. E como que a gente faz isso? Aí são práticas que envolve, né, que se perdeu no tempo, digamos assim, ou práticas que quando alguns povos deixaram de existir, esse conhecimento de alguma forma ficou, né, com algumas sociedades, digamos assim, e eles usam isso como uma forma de controlar até você, e sem que você perceba. Então você acha que só existe o MK Ultra, que só existe a programação Monarca, existe formas de fazer isso sem que você saiba, tá? Então isso vai estar lá, como que você faz isso, como que a gente faz isso, vai estar lá gravado dentro da plataforma, tá certo? Então, essa questão que envolve a nossa energia, a nossa aura, e nós vamos falar muito sobre isso mais adiante no curso. Eu não quero falar muito aqui para a gente não sair muito do tema, tá certo? Mas entenderam, né? Já deu para entender, eu acho, a importância que tem a pineal e que nós vamos utilizar muito dela, tá certo? Porém, essa questão do esplênico é muito importante. E eu digo mais, porque se uma pessoa tem uma morte cerebral, por exemplo, a pineal deixou de funcionar. Mas como que o coração dela fica batendo e ela consegue, né, digamos assim, de alguma forma, se manter ali, mesmo com aparelhos, essa pessoa fica com o sistema dela de alguma forma funcionando. E aí que entra essa questão energética aí no meio do caminho. Mas nós vamos falar isso mais adiante, tá certo? Quero deixar para vocês uma prática também aqui, uma outra prática, que essa eu posso deixar aqui. Então, olha só, para que sejam despertados os poderes ocultos da sua alma, e, e o próprio Samael indica uma pequena prática, tá? Então vamos ver o que, que ele indica. Sente-se na frente de um espelho, contemple seu rosto detidamente e simplesmente diga essas palavras para você mesmo, olhando para o espelho. É o seguinte: minha alma, tu deves triunfar, tu deves vencer. Minha alma, apodera-te da minha mente, dos meus sentimentos e da minha vida. Tu deves afastar de mim o guardião do umbral, tu deves vencê-lo. Amém, amém e amém. Faça 7 vezes essa prece e em seguida observe os seus olhos no espelho. Observe fixamente a pupila dos seus olhos. Imagine que você se carrega de luz, de força, de poder, de glória. Você tem de penetrar com a mente no interior dos olhos refletidos no espelho e tratar de ver com a imaginação, nesses olhos refletidos no espelho, a beleza da sua alma. Enquanto exclama: minha alma, quero ver-te, quero ver-te. Esse exercício deve ser feito antes de dormir, todos os dias, com duração em torno de 10 minutos. A clarividência é o sexto sentido e reside, como eu disse, na glândula pineal. Por meio da clarividência, pode-se ler o pensamento das outras pessoas, bem como a alma e o eu de cada um. Além disso, é também esta faculdade que permite enxergar até mesmo a alma dos mortos, a parte das pessoas que continua depois da morte. Porém, para que seja desenvolvida,
é necessário que pratiquemos diariamente exercícios semelhantes a este. E aqui eu vou deixar mais uma prática que, de fato, eu posso deixar publicamente aqui. Então, somente persistindo nessas práticas e repetindo que as suas faculdades superiores serão desenvolvidas. Nas artes marciais, por exemplo, como Kung Fu, Karatê, Muay Thai, o nível de perfeição dos praticantes são, não se devem a um dom extraordinário, mas simplesmente à perseverança deles repetir infinitas vezes as lições ali que são passadas. Eles ficam treinando, treinando e treinando. Então, para iniciar a próxima prática que eu vou falar, primeiro repita o exercício, aquele de você dar ordens conscientes ao seu corpo para que ele vá relaxando parte por parte e que ele vá se soltando, né, dos pés à cabeça, vá relaxando, um relaxamento completo do corpo. Com um relaxamento assim completo, inspire o ar, encha os pulmões de forma tranquila, contando mentalmente de 1 a 6. Segure o ar enquanto conta até 3. Aí você solta o ar pelo nariz enquanto conta até 6. Com os pulmões vazios, conte até 3. Repita a respiração, se possível, por 7 vezes. Lembre, o número 7 nós estamos repetindo bastante. Respire calmamente e sem esforço. Enquanto você se concentra no seu primeiro chakra, no sacro, o qual está situado na base da espinha. Mentalize, então, junto com esse chakra, um redemoinho vermelho, percorrendo esse chakra e se desenvolvendo no interior do seu corpo, se abrindo como uma flor de lótus. Se concentre no chakra por alguns minutos. Dirija depois a atenção ao segundo chakra, a uns 4 dedos abaixo do umbigo. Mentalize um redemoinho de cor verde. Sinta as energias desse chakra vibrando em você. Se concentre nele por alguns minutos. Depois, preste atenção no terceiro chakra, no umbilical. Ele fica no plexo solar, a uns 4 dedos acima do umbigo. Mentalize um redemoinho amarelo, um amarelo ouro. Sinta a energia desta cor despertando esse chakra. Depois dirija sua atenção ao quarto chakra, ao cardíaco, aqui na região do coração. Mentalize um redemoinho cor-de-rosa tomando conta desse chakra. Concentre-se no quinto chakra, no laríngeo, que fica aqui na região do pescoço. E esse é o último chakra que tem raízes na coluna vertebral. Mentalize neste um redemoinho azul percorrendo todo o chakra. Depois, volte sua atenção ao sexto chakra, ao frontal. Ele fica entre as sobrancelhas e este está atrelado à glândula hipófise. Sinta um redemoinho de cor violeta se espalhando por todo este chakra e despertando poderes extrasensoriais. Perceba, por fim, uma luz branca em sua cabeça, mais especificamente no sétimo chakra, no coronário. O loto de 1000 pétalas que fica no centro do cérebro, ligado à glândula pineal. Sinta, então, a ligação que existe entre você e as dimensões superiores. Após seguir todos os passos, mova lentamente seus pés e mãos. Sinta seu tronco. Se conscientize de quem você é, onde está
e o que está fazendo. Só então abra os seus olhos. Então, estas pequenas, digamos assim, estes pequenos rituais farão com que você, por alguns instantes, consiga a façanha de se aproximar mais de quem realmente você é, da sua alma, da sua essência, deixando por alguns instantes, na prática destes exercícios, os seus egos, superegos de lado. E você vai se aproximando mais, vai se conhecendo mais, vai tendo percepções. Muito importante que você imagine essas cores, que você procure imaginar e sentir, pois as cores, cada cor, ela tem uma vibração. As cores dentro da cromoterapia fazem, né, uma diferença e elas têm um motivo, né, para existirem. Nós temos um motivo para enxergar determinadas cores. Também os nossos olhos, parte da luz que eles captam, servem para formar as imagens, identificarmos as cores. Parte da luz que os olhos captam também vai para a nossa glândula pineal. E aí entra os ciclos circadianos e infradianos, manhã e tarde, dia e noite, mas é assunto para uma próxima aula mais adiante, um assunto que nós vamos adentrar e aprofundar cada vez mais. Estamos com quase, né, passamos de 45 minutos já de aula. Não quero adentrar muito mais, né, porque a nossa próxima aula, né, a concentração e os 2 tipos de atenção será a nossa próxima aula. Então, obrigado a todos. Espero que tenha levado até você um pouco mais de conhecimento, ou pelo menos despertado em você a a curiosidade de saber mais, tá certo? Obrigado, espero que você tenha gostado dessa aula. Acompanhe as próximas aulas que cada vez vai ficar mais e mais e mais interessante. Lembrando da importância de você ter assistido desde a primeira aula, que você vai, né, percebendo que em todas as aulas nós citamos, né, ou fazemos referências a assuntos desde a primeira aula. Como disse, cada aula é uma peça de um quebra-cabeça e lá no final nós vamos juntar tudo isso. Se você perder alguma aula, infelizmente você não vai conseguir dar continuidade e muito menos fazer as práticas. Essas práticas que eu estou passando nessas aulas, feche os olhos, respire, imagina isso, aquilo, fazem parte de um processo iniciático. E sim, com certeza, eu vou iniciar vocês dentro desse universo incrível e essas iniciações, grande parte delas nós vamos fazer ao vivo, porém não vai ser no YouTube. Nós vamos criar, aí eu vou criar, vou mandar um link, convite que nós vamos fazer ao vivo, todos juntos, porque nós vamos precisar de alguns componentes aí que eu vou dizer dentro lá da plataforma quais são. Então, obrigado a todos que estiveram aí. Com certeza vão fazer bastante perguntas, façam as perguntas aí. As que eu puder responder no YouTube, eu respondo. As que eu não puder responder no YouTube, falamos lá no nosso grupo oculto do Telegram. Quer entrar no grupo? Lá na primeira aula tem o link, tá certo? Abraço a todos, então. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu gostei de trazer esse conteúdo para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí do que eu falei hoje e até a nossa próxima aula. Valeu, obrigado pela presença de todos. Abração aí, boa noite a todos. Até mais. Valeu.